Pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%, uma boa noite aí pra todo mundo. Sejam todos aí mais uma vez, né? Muito bem-vindos, pessoal. E hoje, né, a missão é mais difícil, né? Hoje nós vamos falar sobre o Sebrasp, né, a banca que foi, né, já publicada aí, que vai ser a banca organizadora do concurso da Polícia Federal Administrativo. E isso choca um total de 2 ursos pandas no máximo, né? Porque nenhum concurseiro tinha dúvida sobre isso. Todo mundo já sabia que o Sebrasp seria a banca que ia fazer a prova da Polícia Federal, o cargo administrativo, também vai ser a banca que vai fazer a Federal e também a Rodoviária Federal. E a gente já tinha até falado sobre isso aqui, né? A gente já tinha falado pra caramba sobre isso. Eu já tinha alertado vocês sobre isso e já havíamos feito aulas aqui sobre isso, né? Então eu espero que você, né, já esteja se preparando para essa prova que tem um edital saindo a qualquer momento e vai ser, não precisa nem dizer, né, ultimamente concurso não ter sido uma coisa muito fácil, né? Concurso tem sido uma guerra e você precisa estar muito bem preparado para passar, sobretudo numa prova desse nível, né? Numa prova num nível de Polícia Federal, mesmo que seja o cargo administrativo da Polícia Federal, um concurso desse nível não é para concurseiro curioso, é para concurseiro que se prepara, é para concurseiro que leva a sério a sua dedicação, não é verdade? Queridos, nós, agora sim, vamos encarar o Sebrasp. Agora, a gente já tinha 100% de dúvida, agora a gente tem 100% de certeza, né? Agora a gente já tem 110%, né? Porque realmente já foi publicado, todo mundo já sabia, né? O concurseiro aí, que tá ligado nas paradas aí, já sabia que ia ser o Sebrasp, né? Se você ainda não estava estudando pelo Sebrasp, com medo de não ser o Sebrasp, né? Você já estava fazendo errado, né? Porque sempre é e nada indicaria que mudaria, mas agora você não tem desculpa, né? Você precisa se preparar para essa banca. E, queridos, hoje eu peguei uma aula, mas hoje eu peguei uma aula, meu irmão, nível Polícia Federal, tá? Então hoje nós vamos fazer uma aula aqui resolvendo questões de um nível muito alto. Hoje eu peguei questões de análise sintática para a gente fazer. Queridos, eu já fiz questões aqui do Sebrasp de concordância. Fiz uma live semana passada ou retrasada, não me lembro, fazendo questões de crase só voltadas para o Sebrasp, tá? E hoje aqui nós vamos fazer aqui essa aula com análise sintática, tá? E aí você vai ver que é uma aula com um nível bem alto, tá? Não tá um nível baixo, não. Peguei questões de sintaxe, né? Análise sintática não são questões fáceis. E eu já espero, tá, pessoal? Espero mesmo que você já esteja na nossa plataforma aí, estudando, arrebentando e, né, estudando da maneira correta, do jeito que tem que ser para um concurso desse nível, né? Eu sempre falo que estudar pelo YouTube é muito bom, estudar pelo YouTube é legal, mas para você passar mesmo em prova você precisa, né, de uma preparação certa, de uma preparação adequada, de um curso que vai te dar um método e uma sequência correta a ser estudada para que você não perca tempo estudando aquilo que não é necessário estudar e também não perca tempo, não fique perdido, né, também, né, naquelas matérias. Qual que eu vou estudar primeiro? Vou estudar crase primeiro? Vou estudar regência? Vou estudar orações coordenadas primeiro? Oração subordinada? Pontuação? Como é que eu faço? Né? Então, realmente, não é uma coisa muito fácil estudar sozinho, né? Queridos, sejam bem-vindos e vamos começar essa parada aí, né? Queridos, é o seguinte, né? Olha só que questão legal. Já começa, né, com o pé na porta aqui. A Sebrasp já começou aqui dando um chutão na porta e arrebentando todo mundo, porque essa é uma questão difícil, né? Olha só, pessoal, julgue o item a seguir referente às ideias e aspectos linguísticos do texto. Ele diz assim, ó, no excerto: porque nada há que possa atingir um estado de alegria serena e durável. E ele diz o seguinte: o vocábulo nada integra
o complemento direto da forma verbal que lhe é subsequente. Queridos, o que é um complemento direto? O Sebrasp chama de complemento direto aquilo que você já aprendeu, que é o objeto direto. Certo? E aí, pessoal, o que é o objeto direto? Pessoal, o objeto direto é um termo que vai completar o sentido de um verbo transitivo direto. Léo, o que é um verbo transitivo direto? Pessoal, o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento, por isso que ele é transitivo, e esse complemento vem sem preposição normalmente, tudo bem? Então, se eu falasse assim para você, presta atenção, pessoal, aqui, observação máxima ao que eu vou dizer aqui para vocês. Preste atenção, pessoal, se eu falasse assim para você, ó, vimos algumas manifestações. Se eu falasse assim, ó, organizaram algumas manifestações, certo? Se eu falasse assim para você, ó, noticiaram algumas manifestações, houve algumas manifestações. Beleza? Queridos, vamos lá, vamos entender. Veja que aqui você tem um verbo ver. O sujeito, nós vimos algumas manifestações. Veja que o verbo ver é um verbo que pede um complemento. Pois se eu falo para você que eu vi, você não vai entender absolutamente nada. Se eu falo para você, galera, eu vi, você vai falar para mim, ué, professor, você viu o quê? O que você viu? Ver é um verbo transitivo, pois ele pede um complemento. Você viu que algumas manifestações é o complemento do verbo, então isso aqui é o objeto. Só que repare que esse complemento vem sem preposição. Você vê algo, você não vê a algo, você não vê de algo, você não vê por algo, você vê algo. Isso é um verbo transitivo que a gente chama de verbo transitivo direto. Então aqui você tem um objeto direto. Organizaram algumas manifestações. Quem organiza, organiza alguma coisa. Também é um verbo transitivo direto, logo algumas manifestações vai ser o objeto direto. Noticiaram algumas manifestações. Quem noticia, noticia alguma coisa. Verbo transitivo direto e algumas manifestações também é o objeto direto. Então nós temos aqui termos que exercem a função de objeto direto. Agora você tem que ter uma atenção muito especial a essas duas frases aqui. Eu posso falar para você que houve algumas manifestações, mas posso dizer para você também que existiram algumas manifestações. Ocorreram algumas manifestações. Houve algumas manifestações e existiram algumas manifestações, tá? Olha só, pessoal, que interessante aqui. Veja bem, quando eu falo assim, houve algumas manifestações, veja que aqui eu tenho o verbo haver. Queridos, muito cuidado quando você tiver o verbo haver e esse verbo estiver no sentido de existir, no sentido de ocorrer, né? Eu posso falar que ocorreram algumas manifestações, no sentido de acontecer. O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, no sentido de ocorrer, no sentido de acontecer, esse verbo haver, ele é um verbo, lembra dele? Ele é um verbo impessoal.
Léo, o que é verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. O verbo impessoal, queridos, ele não tem pessoa. Ele não tem sujeito. Agora, cuidado. Isso não é verdade quando você fala do verbo existir, do verbo ocorrer e do verbo acontecer. Esses verbos são verbos pessoais. Isso significa que eles têm sujeito. Beleza? Os verbos pessoais são verbos normais. Os verbos pessoais são verbos normais, verbos comuns, verbos como outros quaisquer. Eles têm sujeito. E como tendo sujeito, né, eles vão ter o plural ali. Por isso, pessoal, que o verbo existir, ele tem sujeito sempre. Então, algumas manifestações é o sujeito. Aqui, pessoal, o verbo existir, ele se classifica como um verbo intransitivo, certo? Sempre um verbo intransitivo. E cuidado, pessoal, porque a prova adora colocar essa pegadinha aqui para você. O que ele faz? Veja que no exemplo, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto exemplos ali, daqui a pouco eu vou explicar melhor o quarto, todos aqueles termos entre colchetes ali, algumas manifestações, vão exercer a função de objeto direto. E é normalmente isso que acontece, pessoal. Queridos, quando você coloca um termo sem preposição depois de um verbo, normalmente esse termo exerce a função de objeto direto. Quando você põe um termo sem preposição depois de um verbo, normalmente esse termo exerce a função de objeto direto. O que a prova faz? A prova faz, muitas vezes, o que foi feito ali no último exemplo. Ele coloca o sujeito depois do verbo, como aconteceu, existiram algumas manifestações, e aí o aluno vai e marca que aquilo ali é o objeto, entendeu? E aí muito cuidado com isso. Cuidado quando o sujeito estiver depois do verbo, tá? Muito cuidado quando o sujeito estiver depois do verbo, tá? E aí, pessoal, lembra que o verbo haver, ele é um verbo impessoal, não tem sujeito. Logo, esse termo, algumas manifestações aqui, não pode ser sujeito, porque o verbo é haver. Queridos, o verbo haver, como ele não tem sujeito, ele tem que apresentar para você também o objeto direto. O verbo haver, no sentido de existir, é sempre um verbo transitivo direto e junto a ele sempre vai haver um objeto direto. Por que você está explicando isso, professor? Porque isso responde à questão. Porque nada há que possa atingir um estado de alegria. Queridos, olha aqui, ó. Aqui nós temos o verbo haver e ele está no sentido de existir porque nada existe. Logo, esse verbo haver, se está no sentido de existir, só pode ser um verbo transitivo direto. Logo, o que há? Nada. Nada só pode ser o nosso objeto direto. E ele disse que integra o complemento direto da forma verbal, que lhe é subsequente, ou seja, que vem depois, ou seja, nós temos aqui um gabarito, certo? Nós temos ali realmente um objeto direto, certo? Temos um objeto direto ali. Legal? Tranquilo? Certinho? Então, o gabarito ali, né, pessoal? Objeto direto, né? Então, pode ter certeza ali que vai ser o seu gabarito, tá? O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Logo, aquilo que há sempre vai ser o seu objeto direto, tudo bem? Sempre, tá, pessoal? Então, o verbo haver, quando ele aparecer no sentido de existir, sempre vai te dar um objeto direto, tá? Então, um gabarito ali, certo? Vamos para a questão número 2. Opa, olha só que questão número 2, hein? Que questão difícil, né? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, preste atenção. Olha só esses elementos aqui, tá vendo? Ó? Todos esses elementos aqui completam o sentido de um verbo, do verbo ver, do verbo organizar, do verbo noticiar e do verbo haver. Nós chamamos de complementos verbais. Só, queridos, da mesma forma que existe o complemento verbal, existe o complemento nominal. Vamos ver? Olha só. Vou apagar aqui, ó.
Você já sabe que o verbo haver é impessoal, sem sujeito, sem plural. Vou apagar aqui. Olha aqui, pessoal, aqui você tem complementos verbais. Agora, olha só a diferença. E se eu falasse assim para você, ó? Tenho certeza da sua vitória. Quando eu digo assim para você, ó, tenho certeza da sua vitória. Você concorda comigo que se eu falasse para você assim, aí, queridos, ó, eu tenho certeza, hein? Cara, se eu falasse para você, aí, eu tenho certeza, você iria entender alguma coisa? Claro que não. Se eu não entender nada, se eu viro para você e falar aí, gente, eu tenho certeza, você não iria entender absolutamente nada do que eu tô falando aqui. Certo? Você ia falar, professor, você tem certeza de quê? Por que eu estou falando isso? Queridos, da mesma forma que um verbo pode pedir um complemento, olha, quem vê, vê alguma coisa. Da mesma forma que um verbo pode pedir um complemento, e por isso que o nome é complemento verbal, um nome pode pedir um complemento. Queridos, certeza não é verbo. O verbo é tenho. Certeza é um substantivo. Certeza é nome. Pessoal, sendo certeza um nome, o que nós temos aqui é o complemento desse nome. Isso é um complemento nominal. Olha só a diferença, ó. Fiz referência aos alunos do PrEP. Fiz referência aos alunos do PrEP. Queridos, olha só a diferença. Fiz referência aos alunos do PrEP e vou colocar, vou até me passar para o outro lado aqui, para eu não ficar tampando aqui. Olha só a diferença entre fiz referência aos alunos do PrEP e eu me referi aos alunos do PrEP. Certo? Vamos lá, pessoal. Ó, eu fiz referência aos alunos do PrEP e eu me referi aos alunos do PrEP. Repare que aos alunos do PrEP, esse termo está fazendo basicamente a mesma função, completar um termo aqui. Só que qual é a diferença? Eu me referi. Queridos, quem se refere a alguma coisa. Referir-se é verbo. Eu me referi, tu te referis, ele se referiu, nós nos referimos, vós vos referistes, eles se referiram. Referir-se é verbo. Sendo verbo, é nosso verbo transitivo indireto, porque agora pede a preposição a. Então, nós temos um objeto indireto aqui, que o Sebrasp fala que é um complemento verbal. Complemento de verbo. Agora, referência não é verbo, o verbo é fazer. Referência é nome. Você veja que esse termo preposicionado aqui, com a preposição a, está sendo exigido por um nome. Ó, certeza é nome, referência é nome, certeza é substantivo. Substantivo é nome. Referência é substantivo. Substantivo é nome. Então, nós temos termo que completa o nome, nós temos um complemento nominal. Então, olha só a diferença entre um complemento verbal e um complemento nominal. O complemento verbal, como o nome mesmo já diz, completa verbo. O complemento nominal, como o nome mesmo já diz, completa um nome. E sabendo disso, você já consegue matar a questão número 2, que diz o seguinte: o termo aquilo, e tá aqui esse aquilo, e o segmento aos lugares de poder, e aí tá no segundo período, terceiro parágrafo, tá aqui, ó. Aos lugares de poder.
aquilo e aos lugares de poder complementam respectivamente um adjetivo e um substantivo. Ou seja, ele diz que o aquilo complementa o adjetivo e aos lugares de poder complementa um substantivo. Por isso desempenham nas orações aqui sinceras a função de complemento nominal. Beleza? Eu vou sair da frente aqui para não tampar, porque essa questão é muito grande, né? Olha só, vamos ver? Veja bem. Olha a letra, a primeira lá, ó. Pode-se levantar uma hipótese. A justiça foi percebida como um poder alheio a aquilo. Pessoal, esse a aquilo aqui, ó, está ligado a alheio. Então, realmente, ele é complemento de alheio. E alheio, pessoal, a justiça pode ser percebida como um poder alheio. Não é um poder qualquer, é um poder alheio. Alheio é adjetivo, sim. A primeira parte está correta. Completa um adjetivo, sim. Depois ele diz aos lugares de poder aqui. Vamos ver? Vou ler daqui, ó. O direito se constitui em esfera especial e profissional a qual se tem acesso apenas por meio de um curso universitário, enquanto a política permite acesso aos lugares de poder. Enquanto a política permite acesso aos lugares. Queridos, realmente completa acesso. Acesso é um nome. E que nome é esse? É um substantivo. Queridos, o gabarito é certíssimo. Mais uma vez, nós temos dois termos que completam o nome. Um completa alheio. Alheio é adjetivo. Se é adjetivo, é nome. Se completa nome, é complemento nominal. Beleza? Nós temos um complemento nominal ali, tá? Questão boa, hein, pessoal? Questão tranquila, hein? Tranquila não, né? Mais ou menos, porque a gente estuda muito, né, pessoal? Objeto direto, objeto indireto. A gente estuda isso pra caramba. Você já viu isso, ó, muitas vezes. Se você não se lembra, é porque você, em algum momento aí, você, sei lá, parou de estudar ou não prestou atenção. Porque objeto direto, objeto indireto, isso você vê o tempo todo. Agora, complemento nominal, você não vê tanto. Mas o que é um e outro, os dois fazem basicamente a mesma coisa. A diferença, um completa nome e o outro completa verbo, beleza? Um vai completar nome e o outro vai completar verbo. Tô todo descabelado aqui, meu Deus, vai ficar menor aqui. Vamos para 3, que diz o seguinte, olha aí, ó. Em relação às ideias e propriedades linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. E ele diz o seguinte, no segmento: estima-se que no ano de 2022 tenham sido gastos só na Justiça Federal 12.369.000. Não, 12 bilhões? Que isso? Ruim até diria aquele número ali. Eita, um dinheiro, hein? Primeiro período do segundo parágrafo. A oração introduzida pelo termo que funciona como um complemento direto da oração expressa pela forma verbal estima-se. Queridos, presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu já fiz aqui uma live só falando sobre isso, mas já tem um tempinho. Mas eu vou explicar uma coisa aqui para você. Vou tentar explicar bem brevemente, senão a live acaba nessa questão aqui. Porque o que eu tenho para explicar nessa questão aqui, eu poderia fazer uma live só com essa questão. E a live levaria cerca de 1 hora. Mas preste atenção, pessoal. Muita atenção. Mas muita atenção. Atenção multiplicada por 10. Quando você encontrar isso aqui. Um verbo com a partícula C. Muita calma nessa hora, quando você encontrar um verbo com a partícula C. Queridos, sempre que você encontrar um verbo com a partícula C desse jeito, e ele está perguntando qual é a função desse termo, ele está perguntando se esse termo aqui exerce a função de objeto direto. Queridos, muito cuidado. Olha só, se eu falasse assim para você, ó, estima-se a nota da prova. Vendem-se
Apartamentos. Compra-se. Compra-se ouro. Queridos, presta atenção aqui no que eu vou falar aqui agora. Muita calma nessa hora, porque isso aqui não é fácil. Pessoal, quando você estiver diante de um verbo com a partícula se, desse jeito, você vai desconfiar se você tem ali uma voz passiva sintética. Léo, o que é isso? Queridos, toda frase, toda oração na voz passiva sintética pode ser transformada em voz passiva analítica. Léo, o que é a voz passiva analítica? Queridos, a voz passiva analítica normalmente vai acontecer com o verbo ser mais o particípio. Aquele verbo no particípio, né? Pode ser, estar ou ficar, né? Mas geralmente é o verbo ser, tá? Ser mais o verbo do particípio, que é aquele terminado em ado ou ido. Quando eu falo estima-se a nota da prova, é a mesma coisa que eu falar que a nota da prova é estimada. Vendem-se apartamentos? Apartamentos são vendidos. Compra-se ouro? Ouro é comprado. E aí, queridos, olha só que interessante. O que é estimada? A nota da prova, sujeito. O que são vendidos? Apartamentos, sujeito. O que é comprado? Ouro. Ouro é sujeito. Queridos, presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Quando você tem uma frase em voz passiva sintética e você passa essa frase para a voz passiva analítica, o sujeito das duas precisa ser o mesmo, tá? O mesmo sujeito da voz passiva analítica é o sujeito que você vai encontrar na voz passiva sintética. Então, se na voz passiva analítica a nota da prova é estimada e a nota da prova é sujeito, na voz passiva sintética, a nota da prova também vai ser sujeito, tá? Temos um sujeito aqui. Se apartamentos é o sujeito em apartamentos são vendidos, na voz passiva analítica, na voz passiva sintética também. Se ouro é sujeito na voz passiva analítica, na voz passiva sintética também precisa ser. Sabe qual foi a pegadinha da banca aqui? A pegadinha da banca, pessoal, é que o verbo estimar é verbo transitivo direto. O verbo vender também é transitivo direto. O verbo comprar também são verbos transitivos direto. E normalmente, quando você tem um verbo transitivo direto, você tem o objeto direto. Normalmente. Exceto aqui. Queridos, grava uma coisa para você nunca mais errar esse tipo de questão. Grava uma coisa, anota aí. Vou até anotar aqui, tá? Vou colocar aqui como uma observação aqui no único espacinho que eu tenho. Queridos, não há objeto direto na voz passiva. Então, o gabarito aqui seria errado. Aquele termo não é objeto direto, aquele termo não é complemento direto, aquele termo é sujeito. Tudo que está sendo introduzido pelo aquele que ali é o sujeito do verbo estimar. Porque é como se eu falasse, aquilo tudo ali, ó, é estimado. Isso é estimado, tá? Queridos, muita calma nessa hora, tá? A pegadinha ali, pessoal, é que sempre que você vê um verbo transitivo direto, você vê também um objeto direto, exceto na voz passiva. Queridos, na voz passiva é o único lugar em que você vai ter
o objeto direto e não vai... Desculpa, vai ter o verbo transitivo direto e não vai ter o objeto direto. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Gabarito é errado porque aquele termo não é um complemento direto, não é um objeto direto, é o sujeito. Como se fosse ali, botei o mesmo verbo, né? Estima-se a nota da prova é estimada. Se você trocasse tudo isso aqui por isso, só para resumir, tá? Você vai ver isso é estimado. Você vai ver que isso aqui não funciona como objeto, mas sim como sujeito daquela frase, daquele verbo estima-se, tudo bem? Muito cuidado, tá, pessoal? Se você tem uma voz passiva, você não pode ter o objeto direto. Se você achou uma voz passiva e também achou o objeto direto, significa dizer que em algum momento você errou em alguma coisa ali. Porque ou não é objeto direto, ou não é voz passiva. Léo, tem alguma exceção? Não, para com esse negócio de exceção. Tem exceção não. Gabarito errado, tá? Vamos para a questão 4, que diz o seguinte. Em relação à linguagem, aos sentidos, aspectos linguísticos do texto precedente, que apresenta um trecho de obra dramatúrgica do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Olha só. Ele diz assim, ó, na última fala apresentada no texto, a expressão Santa Maria desempenha a função sintática de sujeito da oração. Aí tá ali, ó, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos, pode botar, essa aqui ficou fácil, né? Gabarito muito errado, né? Santa Maria, eu tô chamando Maria e pedindo para ela rogar por nós, né? Então, queridos, Santa Maria é o vocativo, não é o sujeito, né? Santa Maria é o vocativo. Eu estou chamando. Quando você chama alguém, nós temos o vocativo, tá, pessoal? Sempre que você tem um chamamento, você tem um vocativo. Vamos combinar que essa questão aqui estava mais fácil que as outras, né? Estava mais tranquilo. O vocativo, né? Chamamento e tal, é bem mais fácil, né? O vocativo é um pouquinho mais tranquilo, sim, né? Sem nenhum problema, tá legal? Então, o gabarito ali, bem errado, né? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. Na oração, aí eu coloquei só o trechinho que nos interessa aqui, tá, pessoal? Ó, até aumentar aqui um pouquinho que dá, ó. Aumentei demais. Ele diz o seguinte, olha só. Na oração, que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas, primeiro e segundo versos da quarta estrofe, ele diz que o sujeito está posposto ao predicado. Léo, o que é o sujeito posposto? Queridos, o sujeito posposto é o sujeito que foi colocado depois. Tipo isso aqui, ó. Ó, olha o sujeito aqui, ó. O sujeito, olha essa frase aqui, ó. O sujeito foi colocado depois do verbo. Isso é o que a gente chama de sujeito posposto. Pois é depois, né? Posto, depois, posto, após o verbo. Beleza? Tranquilo? Gabarito ali, né, pessoal? Não tem jeito, gabarito ali. Vamos ver, né? Tem que ler a frase, né? Vou ler o poema ali, pelo menos o que nos interessa, né? Peço licença para soletrar no alfabeto do sol pernambucano a palavra tijolo, por exemplo, e poder ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas. Queridos, gabarito vai ser certo, tá? Pessoal, dentro dela vivem. Quem é que vivem dentro dela ali? Paredes, aconchegos e janelas. Paredes, aconchegos e janelas vivem dentro dela. Realmente nós temos um sujeito e esse sujeito está depois do verbo. Então é um sujeito posposto ao verbo, posposto ao predicado ali. Queridos, questão legal, questão tranquila também, tá? Cuidado, esse negócio, sujeito posposto. Sebrasp, sempre que ele pedir para você identificar o sujeito, cara, vai ser um sujeito que vai ser colocado depois do verbo. Ele não vai colocar o sujeito antes do verbo, porque se ele coloca o sujeito antes do verbo, né, fica muito ruim.
tá? Fica muito ruim não, né? Fica muito fácil para o aluno. E aí, né, Sebrasp, você sabe que é essa bancazinha aí que não é fácil, né? É uma banca difícil. Para mim é a segunda banca mais difícil, né? A Sebrasp é complicada. Não tem jeito não. Questão 6 diz assim, ó, a respeito dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. O texto apresenta, em diferentes trechos, orações invertidas, em que o sujeito aparece posposto ao verbo. Você viu que aqui ele até explicou o que é isso, né? Olha aí, ó. E legal, até se é agente da Polícia Judicial. Olha que legal, né? Como é o caso dos exemplos a seguir. Queridos, ele diz que esses exemplos aqui são exemplos em que você tem sujeitos pospostos, né? Ao verbo, né? Vamos ver? Ele diz que nessas frases aqui, organizei melhor ali, o sujeito está depois do verbo, né? Vamos lá. Publica o senhor Homero Pires uma circular. Pessoal, quem é que publica isso aqui? Quem? O senhor Homero Pires. O senhor Homero Pires é o sujeito. Beleza? Sujeito ali. Então, tá depois, por enquanto, certo. Pôs o doutor Homero Pires a seguinte nota. Pessoal, quem pôs essa nota aqui? O doutor Homero Pires. Sujeito. Depois do verbo. Por enquanto, certo também. Mas, mesmo estando ali as duas certas, o gabarito da questão, vou até apagar aqui para não confundir você, o gabarito da questão vai ser errado. Léo, por que o gabarito dessa questão é errado? Apareceu o famoso, apareceu o bonito, apareceu o que sempre aparece, o verbo haver. Não houve reclamação. Queridos, o verbo haver, no sentido de existir, porque eu posso dizer para você que não existiu reclamação, não ocorreu reclamação, não aconteceu reclamação. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Léo, o que é verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Ele está dizendo que o sujeito está depois do verbo, sendo que na terceira frase nem sujeito existe. Então o gabarito é errado. Aqui nós temos um verbo impessoal. O verbo impessoal é sem sujeito. Beleza? Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Legal? Tranquilo? Certinho? Então, o gabarito ali, com certeza, vai ser errado. Tranquilo? Certinho? Então, queridos, qualquer dúvida aí, você manda aí que eu tô vendo, tá? Gabarito errado. 7 que diz o seguinte... Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto apresentado, julgue o item a que se segue. E ele diz o seguinte, olha só, ridicularizar Descartes tornou-se moda em neurociência. Ele diz que ridicularizar Descartes tornou-se moda em neurociência. Ele diz que no primeiro período do segundo parágrafo, a oração ridicularizar Descartes funciona como complemento da forma verbal tornou-se. Queridos, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui com certeza vai ser o gabarito mais uma vez errado. Professor, por quê? Preste atenção lá no primeiro slide aqui que eu escrevi para vocês. Queridos, sujeito tá aqui. Complemento tá aqui, sendo complemento nominal ou complemento verbal, né? Queridos, grava uma coisa. Sujeito não é e nunca vai ser complemento, tá?
O sujeito não é e nunca vai ser, qual é a questão que eu estou fazendo? Complemento. Queridos, sujeito é diferente de complemento, tá? Cuidado com isso. Léo, o que é complemento da forma verbal? Complemento verbal. O que é um complemento verbal? Objeto direto ou objeto indireto. A questão está dizendo que aquele termo funciona como objeto direto. Não, pessoal. O que é que se tornou moda em neurociência? O que é que se tornou moda? Ridicularizar Descartes. Ridicularizar Descartes é o sujeito. Então nós temos aqui errado, né, pessoal? Não é complemento. Sujeito não é complemento. Complemento é uma coisa e o sujeito é outra, tudo bem? Completamente diferente. Então grava isso que o Sebrasp cobra isso o tempo todo. Ah, fala que tal sujeito é complemento. Não. Não é, tá? Então o gabarito ali, tá, pessoal? Errado, beleza? Depois ele vem aqui, ó. 7. Vamos lá para a questão número 8, que diz o seguinte. Vamos ver. Ele diz assim, ó. No último parágrafo, o sujeito da forma verbal começaram é o sintagma profissionais de ensino. Vamos ver. A tecnologia logo chamou a atenção dos profissionais de ensino que começaram a se questionar. Caramba, queridos, preste atenção. Preste atenção numa coisa aqui. Essa questão aqui é só para os fortes. Essa questão aqui tem que tirar o chapéu para quem fez essa questão. Queridos, coloca no chat para mim aí qual o gabarito que você acha que é essa questão. Fala para mim, coloca no chat aí para mim. Qual é o que você acha nessa questão? Você acha que essa questão está certa ou você acha que essa questão está errada? Coloca no chat aí para mim, por favor. Coloca no chat aí se você acha que essa questão está certa ou se você acha que essa questão está errada. Essa questão aqui, ela tá firme, cara. Essa questão aqui, ela tá sinistra. Coloca aí para mim. O que você acha que tem nessa questão aqui? Você acha que essa questão está certa ou está errada? Gabarito certo ou gabarito errado? O cara que fez essa questão aqui não tem muito Deus no coração não, hein? A questão tá difícil. O que você acha? Certo ou errado? E aí? Tem gente falando que tá certo, outros não estão respondendo. É para responder, pô. O que você acha aí? Ó, gente pra caramba na live aí, cara. E só uma teve a coragem de responder lá, ali. Ó, vai, bota aí pra mim. O que você acha? Certo ou errado esse negócio aí? Vão com medo de responder, pô? Na hora da próxima vão fazer o quê? Vão deixar tudo em branco? Vão tirar 0? Eu, hein? Ó, queridos, vou colocar uma outra frase aqui pra vocês. Preste atenção. Comprei a blusa e a bermuda que estavam na promoção. Veja, pessoal, eu comprei a blusa e a bermuda que estavam na promoção. Aí vem a pergunta que não quer calar. Aí vem a pergunta que não quer calar. Qual é o sujeito de estavam?
quem é que estavam na promoção ou o que é que estavam na promoção? A pergunta, a resposta normal seria a blusa e a bermuda, certo? Cuidado que o Sebrasp adora isso, tá? Então você normalmente responderia blusa e bermuda como sujeito. Concorda comigo? É, professor. Quem é que estavam na promoção? O que estava na promoção? Blusa e bermuda é o sujeito. Mas muita atenção aqui, pessoal. Vamos analisar desde o início. Temos aqui o verbo comprar. Queridos, quem foi comprei? Eu. Eu o comprei. Só que comprar é um verbo transitivo direto. Certo? Comprar é um verbo transitivo direto. Sendo um verbo transitivo direto, o que completa o sentido desse verbo é o objeto direto. E aí, pessoal, preste atenção que aquela sua análise que você fez desde o início ali, falando que blusa e bermuda são sujeitos, essa análise está mais ou menos. Ué, professor, por que essa análise está mais ou menos? Porque, olha só, cada termo dentro da frase tem uma função sintática. Se você está dizendo que ele é objeto direto, ele não pode ser sujeito. Porque o termo não vai ser sujeito e objeto direto ao mesmo tempo. Não pode ser sujeito e objeto direto ao mesmo tempo. Não tem como. Ele não pode ser objeto direto e também ser sujeito. Bom, pessoal, cada termo dentro da frase tem uma função sintática só e mesmo assim você tem uma dificuldade danada, pô. Imagina se você inventar mais de uma função sintática para cada termo. Aí é que ferrou. Entendeu? Aí é que ferrou tudo. Mas, queridos, preste atenção. Léo, então qual é o sujeito do verbo estavam? Nós estudamos isso aqui há um tempo porque nós falamos sobre os pronomes. Queridos, esse aqui, ó, a blusa e a bermuda, as quais estavam na promoção. Esse que é o pronome relativo. Queridos, lembra? O pronome relativo, ele tem uma relação com o termo anterior. Ele se relaciona aqui, ele faz referência a blusa e bermuda. Então, quem assume o papel de blusa e bermuda dentro daquela segunda oração é o pronome relativo. Então, aqui, quem assume o papel de sujeito é o pronome relativo. Então, se eu te perguntasse qual é o sujeito do verbo estavam, ah, garoto, é o pronome relativo. Essa aqui é só para os fortes. Essa aqui, meu irmão, o bagulho é doido. Qual é o sujeito de estavam? O que é o pronome relativo. Professor, tem como me facilitar um pouco isso? Tem, claro que tem, sempre tem. Por quê? Porque é o Sebrasp. Queridos, veja o que aconteceu aqui. Começaram. Tem o verbo aqui. Você viu que eu olhei para a questão? Eu não sou mágico não, tá, pessoal? Vocês viram que eu olhei para a questão e eu já vi a pegadinha. Não é mágica, não é inteligência, não. É porque o Sebrasp já cobrou isso aqui 700 vezes por ano. Isso aqui já caiu no Sebrasp o tempo todo. Então não é inteligência, não é mágica, não é nada. É só fazer questão. E saber o perfil da banca. Saber que a banca já cobrou isso aqui 300 vezes, pô. Queridos, apareceu um bagulho desse aqui. E ele está falando que o sujeito daquele verbo é um termo que está aqui, ó, dos profissionais de ensino. E antes desse verbo você tem um pronome relativo dos profissionais os quais começaram. Você já vai saber que é pegadinha. Porque o sujeito não pode ser os profissionais. Chamou a atenção dos profissionais, a atenção deles. Dos profissionais, pessoal, é um adjunto adnominal de atenção. Não pode ser sujeito, porque o sujeito de começar é o pronome relativo que, logo, o gabarito está errado e todo mundo caiu na pegadinha, né? Mas eu sabia que vocês iam cair na pegadinha. Agora vocês não podem cair mais. O gabarito está errado, tudo bem? Professor, então como que eu vou fazer para saber que essa questão vai trazer o gabarito errado? Queridos, todas as questões que trazem essa pegadinha são iguais.
ele vai colocar um verbo e antes desse verbo ele vai colocar o pronome relativo. E quem vai ser sujeito, na maioria das vezes, vai ser esse pronome relativo. Então, fica muito ligado nisso aí. Se você ficar muito ligado nisso, você não vai errar. Por que eu já olhei a questão e já falei com vocês que era pegadinha? Porque isso aqui já caiu muitas vezes e eu já fiz muitas questões e todas são iguais. Então não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou diferente, nada disso. É só porque eu já fiz várias questões do CESP e várias questões CESP, Sebrasp, né? Cobraram a mesma coisa, do mesmo jeito, tudo igual. Entendeu? Então não é nada de, que inteligente o professor, nossa, nunca vou chegar a essa... Não, é só treino, tá? Não tem nada demais. É só você entender que o Sebrasp cobra isso. Direto. Tá legal? É sinistro. Mas você vai ver que a questão, eu sempre falo com o aluno isso, né? A questão ela pode ser até muito difícil, muito. Mas se ela já caiu muitas vezes, você tem que acertar. O verbo haver. Você não pode chegar na prova e ter o verbo haver. O verbo haver, pessoal, caiu domingo. Domingo agora. Na prova da prefeitura aqui da minha cidade. Caiu o verbo haver. E tem gente que ainda erra o verbo haver, porra. Não é possível. Léo, é fácil? Não, mas já caiu 900 vezes por mês um troço desse. Não é possível que o aluno vai errar o verbo haver no dia da prova. Não é possível. Entendeu? É igual isso aqui é difícil. Isso aqui é o terror, é dificílimo. É horroroso. É muito ruim. Mas o Sebrasp já cobrou isso aqui umas 300 vezes. Se já caiu muitas vezes, você não pode errar. Entendeu? Porque já caiu muitas vezes. Vai errar? Não pode errar. Tá, pessoal? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, é o seguinte. Olha só. Cara, se você vai encarar o Sebrasp, olha, a gente fez aqui a gente fez aqui 8 questões, né? E se eu falasse para você que eu tenho uma preparação para o Sebrasp, que além de trazer a teoria completa, ou seja, é uma aula completa sobre cada assunto que está no seu edital, com teoria e questões. E além disso, mais de 600 questões do Sebrasp resolvidas. Eu resolvi 8 aqui. E se eu falasse para você que eu tenho mais de 600 questões resolvidas só do Sebrasp em um curso só? Querido, se você vai encarar o Sebrasp, você precisa entender que uma preparação específica é essencial. Porque você viu que o Sebrasp cobra a língua portuguesa de uma maneira bem específica. São questões que, se você souber o perfil da banca, você mata com muita facilidade. E todo o conhecimento da banca que eu tenho, eu quero passar para você e facilitar a sua vida. O português é a matéria que mais reprova em concurso público. E nos concursos do Sebrasp e da FGV, essa média é ainda maior. A média de pessoas que não conseguem com uma nota boa. O Sebrasp ele é a segunda banca que mais pega a galera na parte de língua portuguesa. Ela só perde para a FGV. Então você precisa de uma preparação específica para o Sebrasp. Queridos, eu convido você a participar do Gabaritando o Sebrasp 2.0. Léo, o que é o Gabaritando o Sebrasp 2.0? É o curso que vai ter para você, vai trazer para você a teoria completa. Ou seja, do básico ao avançado. Exatamente na ordem que você precisa estudar. Tudo que o Sebrasp cobra está ali. Seja nível médio, seja nível superior. Tudo que o Sebrasp cobra está ali na teoria completa. Cada tópico vem acompanhado de um simulado. Ou seja, você viu uma aula de acentuação gráfica. Você tem um simulado só com questões do Sebrasp de acentuação gráfica. Uma aula sobre substantivo, adjetivo. Uma aula sobre pronome. Uma aula só daquele assunto, com questões daquele assunto só da sua banca. E isso do básico ao avançado, até lá, funções do que, período composto, aquilo tudo. Depois você vai ter resolução de 10 provas anteriores. Imagina você pegar 10 provas anteriores do Sebrasp e resolvê-las.
ter essas provas resolvidas. Eu resolvendo essa prova para você. Ao todo, pessoal, são mais de 600 questões do Sebrasp resolvidas. Tudo em videoaula, tem um material em PDF de apoio. Você vai ter 7 dias de garantia. Se você não gostar do produto por algum motivo, você pede o estorno direto pela plataforma e tá tudo certo, beleza? Tá tudo tranquilo. E aí, pessoal, além disso, você vai ter 1 ano de acesso. Só que é o seguinte, esse ano de acesso aqui, ele ainda vem com um prêmiozinho. Uma atenção aqui, porque é mais que isso. Queridos, se você, dentro desse curso, assistir a todas as aulas, você assistiu, porque a gente tem esse controle pelo seu e-mail. Se você assistir a todas as aulas e dentro desse ano de acesso você não tiver passado em nenhum concurso, a gente renova o acesso gratuitamente para você. Eu mesmo faço a renovação desse acesso para você de forma gratuita, sem você pagar absolutamente mais nada. Ou seja, se você adquire o curso e estuda, esse acesso é até você passar. Se você assistir ao curso todo, você não vai precisar gastar mais nada. Por que eu faço isso? Porque eu tenho certeza que se você assistir as aulas todas, você vai passar. É simples assim. Beleza? Léo, qual é o valor deste curso? Queridos, o curso, ele custa normalmente R$ 297. Queridos, é um curso que você pagaria R$ 297 só pela teoria completa, né? Já valeria a pena. Mas você sempre sabe, né, que aqui nas lives eu sempre libero descontos para vocês. E esse curso, ele tá com um desconto. E você vai ver que clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, o curso está saindo a R$ 227 apenas. E você ainda pode dividir em até 12 vezes de R$ 22,75. Só que eu ainda tenho mais um detalhezinho aqui para você. Eu nessa live aqui vou liberar um cupom de desconto para você. E aí você vai aplicar o cupom. Vou colocar aqui, ó. Cupom de desconto. Você vai clicar nesse link, lá naquela parte tem um cupom de desconto. Você vai digitar exatamente assim, ó. Aluno VIP 20. Você vai digitar exatamente assim, aluno VIP 20. E esse cupom vai te dar 20% de desconto em cima do curso que já está com o desconto. Então o valor vai para 181, se eu não me engano, eu acho. Vai para R$181. Eu não sei fazer muito essa conta não, mas vai dar um desconto ali de 20%, vai para R$181. Você pode dividir em até 12 vezes de R$18 e alguns quebradinhos ali. Bota aí R$18,50, por exemplo. Cara, fica cerca de 60 centavos por dia para você adquirir uma preparação específica para o seu concurso na matéria que mais reprova no seu concurso. Não tem matéria que tira mais as pessoas da vaga como língua portuguesa, sobretudo quando você está falando do Sebrasp. Então é uma oportunidade única. Queridos, eu vou liberar poucas vagas, tá? Eu vou liberar somente, já que é cupom aluno VIP 20, eu vou liberar 20 vagas só com esse cupom. Então se você for o 21º a aplicar, você vai ver que você já não vai mais conseguir. Tudo bem? Então eu vou te liberar somente 20 vagas com este cupom de desconto. Você vai clicar lá naquela parte, tem um cupom de desconto e vai digitar exatamente assim. Clicando nesse link, pessoal, você vai ver todos os depoimentos todos não, né? Alguns depoimentos de pessoas que já fizeram, né, o gabaritando o Sebrasp. Quer ver? Vou até ver se o cupom tá pegando aqui agora, ó. Aluno VIP 20. Ó, apliquei o cupom e vou mandar um print aqui para vocês, ó. Lá na plataforma, você vai ver essa telinha aqui, lá embaixo, né? Você vai ver, ó, colocar aqui, ó.
essa telinha aqui. Esse aqui foi um outro cupom que eu tinha aqui, que eu já cancelei. Você vai ver, pessoal, essa telinha aqui, ó. E aí, ó o que eu digitei, ó, aluno VIP 20. Aí apareceu a mensagem de que eu recebi o desconto de 20%, aluno VIP 20. E aí, para quanto foi o valor com esse desconto de 20%? Ah lá, para quanto foi o valor? Vou mandar aqui para vocês também, ó. Foi para 12 vezes, ó, de, cadê? R$18,78, ou 181 à vista e 60, né? Tá aqui. Beleza? Isso com o cupom de desconto. Se você não conseguir aplicar o cupom, é porque as vagas acabaram, né? Ou você não aplicou direitinho. Mas eu coloquei 20 vagas ali. Tudo bem? Queridos, que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença aí de todos. Muito obrigado por todas as mensagens que vocês mandam aí pra gente. Tamo junto. Forte abraço e vamos juntos rumo à Federal. Tchau, tchau, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem com Deus.